Oi pessoal, tudo bem? Bom, já pra avisar, essa é a primeira vez que eu gravo um IGTV na minha vida. Eu tô fazendo na varanda da minha casa, então não liguem pra certas coisas que possam acontecer em volta ou certos erros que possam acontecer aqui. Eu estou aprendendo e a gente vai aprendendo junto. Bom, antes da gente começar com a primeira parte dessa nossa reflexão, eu queria te convidar a, antes de assistir os vídeos, sempre ler o texto, e o texto vai estar no título e na descrição do vídeo, porque eu não quero que você acredite o que eu tô falando, eu quero que você vá atrás do conteúdo e, bom, você pode concordar comigo, você pode discordar comigo, você com certeza vai enxergar várias outras coisas nos versos que você vai ler, que eu não vou mencionar aqui, que eu não enxerguei, mas a ideia é só te incentivar a procurar a fonte e aprender um pouquinho mais sobre a história de Jesus. Então, a gente vai começar livro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Vocês vão ver que vão ser pouquinhos versos por dia, então essa reflexão é para ser bem rapidinha e normalmente eu não vou ler aqui o que eu vou discutir, eu vou só comentar. Mas como hoje é só um verso e é a primeira vez e pode ser que você não tenha lido, então eu vou ler para você. E diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a introdução do livro de Marcos. Alguns pesquisadores falam que o livro de Marcos foi o primeiro dos 4 evangelhos que contam a história de Jesus. Hoje a gente fala a palavra evangelho e a gente liga muito essa palavra aos evangélicos, né? Evangelho virou tipo uma palavra que se autodefine e não significa nada. Mas se Marcos tivesse sido realmente o primeiro a escrever sobre a história de Jesus, como alguns pesquisadores dizem, então evangelho era uma palavra, digamos assim, nesse contexto, nova. E a única coisa que ele queria dizer é boas novas, boas notícias. Ele tá dizendo pra gente que ele vai, a partir dos próximos versos, as próximas frases, elas vão contar uma história de uma pessoa e essa história é uma boa notícia pra gente. Por que ela é uma boa notícia pra gente? Só lendo pra gente poder descobrir por que essa história é uma boa notícia pra gente. Bom, ele já fala de quem que a gente está falando. Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus era o nome dele, do homem. Cristo é uma referência à posição que ele tinha, ao status que ele tinha. Ele era o prometido do povo de Israel. Os judeus esperavam a vinda do Messias, chamado Cristo, e ele então chegou, e é isso que Marcos está avisando pra gente, mas ele não era uma pessoa qualquer. Ele não era só mais um profeta. Ele era o Filho de Deus, de acordo com o que está escrito aqui em Marcos 1:1. Então a gente já pode antecipar tudo que vai vir. Esse Filho de Deus, ele não é só um título, ele de fato descreve quem era a pessoa de Jesus, e Marcos está dizendo pra gente que Jesus era Deus. Ele era o Filho de Deus e aquele que vinha representar Deus pra gente aqui na Terra. Então você tem todo o Velho Testamento, onde Deus se revela para o homem através de interações e salmos e discursos que ele faz, várias interações que ele tem com a humanidade, mas a gente descobre quem é Deus no contexto humano através da história de Jesus. É isso que Marcos está falando pra gente. Então, hoje é só um versinho, um aperitivo, para você voltar nos próximos dias. Todo dia vai ter um videozinho aqui às 6 da manhã, vai ficar gravado no IGTV, e a gente vai ler um pouquinho e estudar um pouquinho sobre a história de Jesus de acordo com Marcos.